Capítulo 9. Estamos chegando ao fim de uma grande lista de nomes, de genealogias. Do capítulo 1 ao capítulo 9 de 1 Crônicas, o autor ele descreve várias listas, de genealogias, bem como também fala sobre localidades, isso tudo para que o povo que veio do exílio babilônico pudesse conhecer a história de Israel e também aonde habitava, a extensão territorial do antigo povo, que foi levado cativo pela Síria e pelos babilônicos. Então, a geração que estava retornando, muitos não conheciam as famílias, não conheciam a extensão territorial do antigo Israel. Então o cronista ele se detém nesses capítulos, nesses primeiros 9 capítulos, para descrever, deixar bem claro, expor a esta nova geração e aqueles que estavam retornando de Babilônia, como era o Israel, a quantidade de pessoas e também a localidade. Ele não dá ênfase, é interessante que ele não dá ênfase ao exílio, ele salta para o reassentamento, porque ele vê que isso é mais importante. E por que é importante? Ele descreve o Israel antigo, com os seus acertos, como foi assentado na terra, como foi colocado ali, como cresceu, para que isso sirva de exemplo para o novo Israel que está chegando, para se estabelecer e também crescer naquela terra, tá? E eu acho isso muito interessante, irmãos, porque nós temos hoje que olhar para trás. Se queremos crescer, espiritualmente falando, se queremos crescer, se queremos evoluir, se queremos amadurecer, precisamos olhar para trás. E quando olhamos para trás, nós temos que olhar para a história bíblica, para a palavra de Deus, e tentar nos ajustar o máximo possível aos preceitos, aos princípios, às orientações da palavra de Deus, para que possamos prosperar, crescer, evoluir nesse novo Israel que nós representamos em Cristo Jesus. Então, esse olhar para trás, esse olhar para a Bíblia, meditar sobre a palavra de Deus, tem que trazer um resultado, transformação em minha vida, tem que trazer um resultado. A expressão da palavra de Deus ela tem que ser vista e praticada por mim, cotidianamente. E para isso eu preciso conhecer. Não adianta deixar a Bíblia fechada, não adianta ter a Bíblia no celular, não adianta ter a Bíblia em casa se eu não abro, se eu não estudo, se eu não medito, se eu não busco saber, se eu não tenho curiosidade para entender melhor, se eu leio apenas por ler, mas não tenho curiosidade para entender, se eu não faço um garimpo, se eu não me detenho em fazer um garimpo na palavra de Deus para retirar, extrair dela a orientação divina para a minha vida, ela não vai me adiantar de nada. Então, os erros que foram cometidos no passado pelo povo de Deus, certamente estarei fadado a cometê-los também. E como esses erros atrasou o povo de Israel lá no passado, sendo levado cativo para a Síria, sendo levado cativo para a Babilônia, certamente eu cometendo os mesmos erros, não terei resultados diferentes. Eu terei os mesmos resultados, ou seja, serei cativo do pecado e perderei tempo. Não viverei abundantemente a vida que Cristo me oferece. Vamos ver os 3 primeiros versículos. Primeira Crônicas, capítulo 9, do verso 1 ao verso 3. Todo Israel, pois, foi arrolado por genealogias que estão inscritas no livro dos reis de Israel. E Judá foi transportado para a Babilônia por causa da sua infidelidade. O cronista nos apresenta aqui um porquê, uma razão de Judá ter sido levado cativo para a Babilônia. Qual foi o motivo? Qual foi a razão? Exposto aqui, exposto. Infidelidade. Infidelidade.
é a palavra talvez mais assentada. Transgressão, sim, mas a infidelidade de Israel. A infidelidade de Israel para com quem? Para com Deus. Então, há vários aspectos em que a infidelidade ela é uma transgressão. Pode ser infidelidade moral, infidelidade espiritual, infidelidade psicológica, infidelidade de conduta, infidelidade financeira. São vários aspectos. A idolatria é uma forma de infidelidade. Então, temos que olhar para isso, olhar para essa orientação e abandonar todas as formas de infidelidade que podemos cometer contra Deus, porque o resultado é claro. Qual o resultado? Cativeiro. Cativeiro é uma prisão, é uma retenção de evolução. Não conseguimos evoluir, não conseguimos progredir. Então precisamos nos livrar da infidelidade. E livramos da infidelidade sendo fiéis a Deus. Totalmente fiel ao Senhor. Não é fácil, mas é possível quando cremos em Cristo Jesus. Ora, os primeiros a se restabelecerem nas suas possessões e nas suas cidades foram de Israel os sacerdotes, os levitas e os netinins, e alguns dos filhos de Judá, de Benjamim, de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. O cronista, ele fala sobre Israel, um novo Israel. É lógico que esse novo Israel não continha apenas descendentes de Judá, apesar do cronista dar uma ênfase muito grande aos descendentes de Judá, porque foram os descendentes de Judá a tribo que permaneceu. As outras 11 tribos, ou 10 tribos, ela se perdeu no cativeiro assírio, não retornou. Então ele dá uma ênfase sobre a tribo de Judá, por ela ter retornado e ali ser o novo Israel. É lógico, evidente que nessa tribo, nova tribo de Judá, havia elementos, havia pessoas descendentes da tribo de Benjamim, da tribo de Manassés, da tribo de Efraim, das outras tribos, que, segundo os autores, alguns autores que comentam esse texto, são pessoas que na época do cativeiro assírio fugiram para Judá e foram unificadas através do governo do reinado de Ezequias. Através do reinado de Ezequias, elas foram unificadas como Judá, mas a descendência, a genealogia delas era de outra tribo, mas permaneceram em Judá, foram levadas cativas para a Babilônia. Algumas delas retornaram como descendentes de outra tribo, mas na vista do cronista era um único Israel, era o Israel unificado. Isso dá uma ideia de universalização de Israel, um novo Israel, apesar de ser apenas a maioria composta pela tribo de Judá. Então, ele tem essa perspectiva, esse olhar, dizendo que todo o Israel, sendo que depois ele fala sobre a tribo de Benjamim, Efraim, Manassés, habitavam todos em Jerusalém, ou seja, na região sul de Israel. E ele fala sobre essas perspectivas, ele fala sobre os outros lugares, para dar a esta população que retornou a ideia de que eles poderiam habitar em outros lugares de Israel, porque a terra era maior do que apenas a tribo ou a região sul. Continuando a leitura do verso 10, do verso 4, ele fala sobre os descendentes de Israel. Ele vem citando aqui alguns nomes desses descendentes. No verso 9 nós temos aqui um número que totaliza, a princípio, esses que são de Israel, que estavam habitando em Jerusalém. Ele diz aqui no verso 9: seus irmãos, segundo as suas gerações, 956. Todos esses homens foram chefes de casas paternas, segundo as casas de seus pais. Então ele dá uma ideia aqui de quantidade de cabeça de clãs. Então 956, tá?
No verso 10 ele fala sobre os sacerdotes. Tá? Após o cativeiro, retornou Israel, sendo que esse Israel nós precisamos entender que a grande maioria da tribo de Judá, alguns poucos das outras tribos, mas a grande maioria da tribo de Judá, e na visão do cronista, que desejava a unificação, um único Israel. Ele apresenta todos como um único Israel. Agora ele fala que retornou também os sacerdotes. Quem são os sacerdotes? Verso 10 ao verso 13, ele diz aqui: e os sacerdotes Jedaías, Joaribe, Jaquim e assim por diante. Tá? A ideia é falar sobre os sacerdotes da tribo de Levi, mas da descendência, da genealogia de Arão, que tinha a responsabilidade, o dever com os sacrifícios, os sacrifícios sacerdotais, a ritualística dos cultos pertenciam exclusivamente aos levitas descendentes de Arão. Ao todo, 6 famílias são mencionadas através dos seus representantes. Tá? E então essa nova geração que retorna da Babilônia, ele faz o link, faz um vínculo com o povo de Deus antigo, ou seja, esses que estão voltando da Babilônia não são estrangeiros, e isso era muito importante, porque na terra, ou seja, em Israel, dividido, Reino do Norte, havia sido levado para a Síria, mas os assírios trouxeram pessoas estranhas para o Reino do Norte. O Reino do Sul foi levado cativo para a Babilônia. E Nabucodonosor deixou na terra, no Reino do Sul, apenas os paupérrimos, somente os paupérrimos, que resistiram, permaneceram na terra. Quando, 70 anos depois, quando o povo retornou da Babilônia para Judá, aqueles que lá haviam ficado poderiam ter visto esse povo que estava retornando como estrangeiros. E isso, em vez de unificar e o povo crescer, a divisão faria com que o povo permanecesse naquela situação. Ou seja, não ia haver evolução, não ia haver crescimento, desenvolvimento. E isso é uma lição muito propícia, pelo menos do meu ponto de vista, para os nossos dias atuais. Nós estamos vivendo uma pandemia, isso é fato. Alguns deixaram de vir à igreja desde o primeiro momento em que foi anunciada a pandemia. Outros permaneceram vindo assiduamente, correndo todos os riscos. Outros estão se achegando, depois de estarem mais, talvez, imunes ou com a cabeça mais tranquila. A pandemia realmente está diluindo, está sumindo, apesar que ainda não temos vacina, mas estão vindo à igreja, e isso pode causar uma certa divisão na igreja, achando aqueles que estão se achegando agora, ou que já se achegaram, como estranhos. E isso é prejudicial ao serviço do Senhor. As razões daqueles que vieram permaneceram. As razões daqueles que não vieram estão vindo. A razão daqueles que ainda não estão vindo pertence a cada um com Deus. E como igreja, povo de Deus, nós precisamos nos unir para servir ao Senhor melhor. E servir ao Senhor melhor significa dizer alcançar vidas para Cristo Jesus, edificar-nos em termos de santificação, crescermos em santidade e graça diante do Senhor. E isso significa evoluir, desenvolver. Não podemos parar com esse propósito em função de divisão, em função das razões, dos porquês não vieram, porque estão vindo. Isso não deve deter a nossa preocupação ou o nosso tempo. Na minha visão, isso é perda de tempo. Nós precisamos nos unir àqueles que estão vindo, àqueles que não estão vindo, orar, buscar ao Senhor, se fortalecerem da forma possível de fazê-lo,
e continuarmos a testemunhar de Cristo Jesus, a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo menos essa era a ideia do autor bíblico, do cronista, e eu concordo em gênero, número e grau, e tenho tentado agir desta forma, em unidade, para glorificar o nome do Senhor. Pois bem, ele fala sobre o sacerdote, fala sobre esse Israel que está vindo, fala que esse Israel que veio também trouxe o sacerdote, e o sacerdote eram pessoas que tinham autoridade para desenvolver o serviço sacerdotal no novo Israel. Ele também fala agora dos levitas, do verso 14 ao verso 16. No verso 10 ele começa, e dos sacerdotes, e agora no verso 14, e dos levitas. Primeiro ele fala dos sacerdotes. Sacerdotes não eram levitas? Sim, sacerdotes eram levitas, mas da descendência de Arão. Agora tinha também os outros levitas que não eram descendentes de Arão, e esses levitas tinham algumas funções, além dos descendentes de Levi, através de Arão, havia outros descendentes de Levi que exerciam a autoridade também na casa do Senhor. Ele cita ali 7 famílias de levitas, nesses versículos 14 a 16. Fala também sobre os netofatitas, ou netofanitas. Na verdade, os autores comentam sobre isso, dizendo que era um subúrbio de Jerusalém, onde viviam os levitas que não eram da descendência de Arão, que não tinham serviço sacerdotal, e sim outros serviços. Que outros serviços eram esses? Ele também, o cronista, descreve, do verso 17 ao 34. No verso 17 ele fala sobre esses levitas que não eram sacerdotes. Foram porteiros, 19, Salom, filho de Coré, filho de Efraim, seus irmãos. Salom, 19. Salom, filho de Coré, filho de Eliasaf, filho de Corá, e seus irmãos, da casa de seu pai, os coraitas, estavam encarregados do serviço como guardas das entradas do tabernáculo, como seus pais também tinham sido sacerdotes, encarregados do arraial do Senhor, sendo guardas da entrada. Então, esses porteiros eles exerciam também o serviço de guarda, Eles abriam e fechavam a porta do templo, no tempo certo. Abriam de manhã, fechavam à tarde. Mas a ideia do serviço de porteiro não era só abrir e fechar a porta. Ele também tinha a guarda do templo, do que acontecia dentro do templo. Dentro das atividades de culto, eram usados vasos de ouro, eram usados as peças que foram consagradas ao Senhor, e essas peças elas eram contadas quando eram usadas, e depois de usadas eram contadas quando guardavam, para que não houvesse nenhum sumiço. E isso é impressionante, irmãos, porque vê o cuidado, o zelo para com as coisas consagradas ao Senhor. Não, nós precisamos ter esse zelo com as coisas consagradas ao Senhor, a começar com a nossa vida, com as coisas materiais que Deus coloca nas nossas mãos. Na verdade não são nossas, são de Deus. Tudo pertence a Deus, inclusive a nossa vida. Não se aprende, não se prende, não se restringe apenas às coisas do templo, da igreja, mas parte da nossa vida, da nossa casa, dos nossos bens, que não são nossos, são do Senhor. Então precisamos ter uma administração correta, e principalmente na casa do Senhor. Os bancos, o mobiliário, tudo precisamos ter um cuidado, um zelo com muito cuidado, com muito zelo, para preservar, porque foram consagrados ao Senhor. Então os deveres desses levitas incluíam a guarda também das câmaras, não só dos objetos, mas das câmaras. Nas câmaras eram guardados a alimentação dos sacerdotes, a alimentação dos
dos levitas, né? Alguns bens também eram guardados, então eles tinham esse cuidado, eles eram considerados como parte do culto a Deus. Esses bens, eles eram considerados como parte do culto a Deus. E era algo extremamente separado para o Senhor. Tanto é que quando Israel foi conquistado, quando Judá foi conquistado, as coisas consagradas a Deus eram levadas também como cativo. É como se o povo conquistador tivesse conquistado Deus de Israel, conquistado o povo, não só o povo, mas também o seu Deus. As coisas que nós temos na casa do Senhor são consagradas, nós devemos ter o zelo, devemos ter cuidado extremo para não danificar, É lógico, evidente, usando, há de danificar em algum momento, é normal, é natural, mas esse dano ele precisa ser exposto. Olha, quebrei, foi sem querer, de uso, vamos consertar, então melhorar. A igreja pode arcar com isso. O que é chato é quando não procuramos e a coisa já está quebrada, ninguém informou, isso prejudica bastante a ordem do culto. Vamos supor que tem aqui o tripé aqui, agora estamos usando, faz parte do culto esse tripé. Na hora que vai armar, está quebrado, alguém quebrou sem querer, mas não avisou, vai prejudicar o culto, porque vamos ter que usar da mente ali o mais rápido possível algum artifício para filmar o culto. Mas é importante tratarmos as coisas do Senhor com maior zelo. Há também um outro versículo aqui, o versículo 33, que fala sobre as atividades dos levitas, porteiros, guardas, mas também havia os cantores. Ele fala no versículo 33, estes são os cantores, chefes da casa paterna dos levitas, que moravam nas câmaras e estavam isentos de outros serviços, porque de dia e de noite se ocupavam naquele serviço. Os levitas que cantavam, que estavam responsáveis pelo louvor, pela adoração, eles moravam na casa do Senhor e tinha ali 24 horas para trabalhar somente naquilo. Eles não eram ocupados com qualquer outro serviço, só com o louvor. Isso é interessante, irmãos, porque a gente vê, pelo menos via há algum tempo antes da pandemia, os irmãos do coral ficarem aqui depois do culto, para ensaiarem. Alguns irmãos dos grupos de corais das senhoras vinham outros dias da semana para poder se prepararem para louvar ao Senhor, investindo tempo. Temos um ministério de louvor que fica hoje até às 6 horas da noite. Os irmãos vão embora, 4 horas, acabou o culto, mas eles permanecem aqui até 6 horas da noite, ensaiando, preparando para o próximo domingo, para o próximo culto. Então é um investimento feito diante de Deus e que não é de agora, já é de muito tempo. Hoje nós temos na igreja não só a questão dos cantores, dos louvores, daqueles que louvam, mas tem outros irmãos que se dedicam também quase que 24 horas para poder atender, servir a igreja, porque servindo a igreja está servindo ao Senhor. Mas quero fazer esse destaque na questão do louvor, para que os irmãos tenham uma ideia de como é importante a música no ministério da igreja, no culto em si. Por isso que retorno a falar, a questão dos ritmos, a questão das letras, precisam ser extremamente cuidadosos, observar as letras, observar os ritmos, tanto a letra quanto os ritmos devem de imediato, no culto a Deus, direcionar-nos àqueles que aqui estão, sejam crentes ou não, têm o dever de direcionar-nos para Deus. Então é importante pesquisarmos e atentarmos para a letra e para os ritmos dos louvores. Eu louvo a Deus pela vida da Igreja Batista de Jardim Colégio, pelos irmãos que têm se dedicado. É uma igreja que gosta, tem
ama adorar ao Senhor, os irmãos se dedicam de corpo e alma, e pela graça do Senhor, pela também maturidade dos irmãos que estão à frente, estão trabalhando, se dedicam, não tem tido qualquer tipo de problema em relação à letra ou a ritmo. Mas é sempre bom lembrar para fortalecer e aperfeiçoar o nosso louvor e a nossa adoração a Deus. Do verso 30 ao 34, nós já vimos aqui que tem outros serviços, mas não tinha apenas porteiros, não tinha apenas guardas, mas tínhamos também padeiros, né? E é interessante aqui. Outros estavam encarregados, versículo 29, outros estavam encarregados dos móveis e de todos os utensílios do santuário, como também da flor de farinha, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Nós podemos ver aqui a questão da zeladoria da igreja, do trato com os utensílios, os móveis da igreja, né? Os que confeccionavam as especiarias eram os dos filhos dos sacerdotes, Matitias, os dos levitas, o primogênito de Salom, o coraíta, estava encarregado de tudo que se cozia em sertães. Você estava responsável pela padaria, pela cozinha, pela cantina da igreja. Então, todos os serviços, irmãos, envolvem e só poderiam ser feitos por levitas. Só poderiam ser feitos por levitas. O serviço sacerdotal e qualquer outro serviço no templo só podia ser feito por levita. Do mais simples ao mais complexo serviço só podia ser feito por levitas. Quem não era levita não podia trabalhar no templo. Os irmãos lembram quem eram os levitas? Levitas foi a tribo separada por Deus e para Deus. Separada por Deus e para Deus. Olhando por esse aspecto, quando nós vemos a tribo, a igreja servindo ao Senhor, vemos que somos levitas, servindo ao nosso Deus, servindo ao Senhor. Por quê? Porque somos separados para Deus. Isso é de extrema importância. Concluindo, a grande lista de genealogia aqui em 1 Crônicas agora chega ao fim. O autor sagrado nos deu 9 capítulos repletos de listas, incorporando toda a nação de Israel, mas enfatizando a tribo de Judá, a tribo que dera vida ao novo Israel após o cativeiro babilônico. O principal propósito das genealogias era provar que o povo que retornara do cativeiro babilônico era o legítimo continuador da antiga nação de Israel, visto que a representava como a nação da aliança com Deus, possuindo inclusive todos os requisitos legais para a constituição desse novo Israel. Quais são os requisitos legais? A autoridade governamental, através da descendência de Davi, descendência davídica, e os líderes religiosos, os sacerdotes e os levitas, que tinham autoridade para servir no templo. Isso constituía a nova nação, o novo Israel, que estava pronto para seguir em frente. Então, a colocação que nós podemos trazer para os nossos dias é a liderança que precisa estar presente, bem como o serviço sacerdotal ou serviço na igreja. Não pode ser feito sem ser membro da igreja, estar com a participação com a igreja. Essa é a lição que nós podemos tirar do capítulo 9. Quarta-feira que vem nós ingressamos no capítulo 10 e aí começamos a história narrada pelo cronista. Ele conclui aqui o capítulo 9 com a descendência de Saul, a partir do verso 35, a partir do verso 35 começa a descendência de Esaú, que é a introdução para o capítulo 10, que ele vai falar sobre Saul e aí iniciar a história com Davi, que é o foco do autor do livro de Crônicas. Bem,
Encerramos aqui o capítulo 9. Os irmãos têm alguma dúvida que gostaria de tirar? Pois não, Luiz? Pastor, os paupernos que ficaram no Reino do Sul, provavelmente eles se misturaram com os assírios que estavam no norte. Não. Em virtude da questão de manter-se puro. Manter-se puro. Né? A mistura, né? Não é mistura, é a miscigenação, né? Era proibida por Deus. Tanto é que na época de Jesus nós vemos bem acirrado a dificuldade dos judeus se darem com os samaritanos. Na verdade, os judeus olhavam para os samaritanos e tinha uma aversão muito grande. Por quê? Porque Samaria está no Reino do Norte e ela vinha dessa mistura, né, que os assírios trouxeram para o Reino do Norte, em virtude, a história bíblica conta que eles trouxeram outros povos, para habitar o Reino do Norte, mas começou a ter muitas mortes por leões. Os leões começaram a atacar de tal forma que eles recorreram ao rei da Síria, Senaqueribe, e disse: olha, tem muito leão aqui nessa terra, ele não quer ficar aqui, manda algum sacerdote daí, algum homem de Deus que vocês capturaram, para poder orientar ele o que a gente pode fazer aqui para parar com esses leões aqui que estão matando todo mundo. E o rei Senaqueribe mandou sacerdotes para poder orientar sobre práticas judaicas, e foi seguido. Parece que houve ali uma miscigenação, uma mistura, e Judá realmente judeus tinham uma aversão aos samaritanos. Então, aqueles que ficaram realmente na terra de Judá, não, a maioria, né, não se misturou. Não podemos falar assim em totalidade, mas na maioria, creio que não se misturou. E essa não mistura, essa permanência pura, né, no judaísmo, fez com que essa dificuldade de aceitar o povo que vinha da Babilônia, e essa dificuldade foi realmente muito grande, tão grande que o cronista Neemias teve essa grande dificuldade. Zorobabel, né, que veio, Zorobabel e Neemias tiveram essa dificuldade de unir o povo nesse sentido de ser um só. E ainda hoje nós temos muita dificuldade de ser um em Cristo Jesus. Forma de pensar, forma de agir, forma de enxergar, nos divide muito. E isso é aproveitado por Satanás para nos fazer marchar no mesmo lugar e não avançar. Por isso, a preocupação de unir o povo de Deus. Passamos, amém. Então vamos olhar para frente e seguir em frente, fazendo o que está em nossas mãos para fazer da melhor maneira possível. Iremos falhar? Iremos cometer erros? Sim, lógico, evidente, somos seres humanos, mas de coração fazer o melhor para Deus. Porque na verdade, quem vai nos julgar não é a aparência, quem vai nos julgar não são os homens, quem vai nos julgar é o justo Deus. E se estivermos fazendo realmente para Deus, amém. Jesus lutou muito nesse sentido também, a questão dos samaritanos e judeus tentando unir-os, dizendo que era um ser humano diante de Deus tão pecador como qualquer outro. Aquela passagem de Jesus com a mulher samaritana deixa bem claro a aversão dos apóstolos quando retornam, vê Jesus conversando com a mulher samaritana, e já fica bem difícil ali a situação. E ali Jesus faz uma obra excelente, que muitos se convertem a Cristo Jesus. Essa dificuldade nós vamos ver também no livro de Atos, na questão de Pedro aceitando os gentios que creram em Cristo Jesus, porque estava muito arraigada mesmo essa separação, essa não mistura de raças, né? Não mistura, estava muito arraigada no coração dos judeus, e isso perdurou por um bom tempo, ok? Bom, se os irmãos tiverem alguma pergunta, poderiam fazer pelo zap do grupo da igreja, pelo e-mail da igreja, dentro das possibilidades, estarei respondendo, pesquisando e respondendo. Que Deus nos abençoe a colocar em prática e entender cada dia mais a palavra do Senhor.